Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje, vejam só, eu vou fazer a segunda parte do quarteto do Homem-Aranha e dessa vez eu vou fazer do raio-x. Eu falei pra vocês que eu não queria seguir uma sequência certinha, então o que eu fiz foi basicamente começar com a parte neon. E aí deu muito certo, né? Eu gostei muito do resultado. E agora eu vou fazer com vocês a parte de raio-x. A parte de raio-x eu vou fazer de um jeito que é muito semelhante ao que eu vi as pessoas fazer no físico. Então eu vou colorir o Homem-Aranha do jeito que eu coloriria. Eu iria colorir de qualquer forma. Então eu vou acrescentar luz, eu vou acrescentar sombra do jeito que eu gosto. E aí depois eu vou fazer aquele efeito que é quase um retângulo que corta, né, de 3 vezes assim, o desenho, a parte do desenho, e nessa parte vai ser preto e branco. Normalmente não é raio-x que chama lá fora, mas é isso que quer dizer. Então eu preferi colocar uma tradução para não ficar 100% igual das gringas, sabe? E aí foi bem fácil de fazer basicamente. Eu comecei fazendo a marcação das linhas do Homem-Aranha. E aí, dessa vez, pelo menos essa parte de cima, eu não adaptei tanto igual eu fiz da primeira. E aí eu usei o auxílio do curva de linha para ajudar. Eu gosto muito de usar o curva de linha quando, sei lá, eu não tô com muita precisão ou eu não quero correr o risco de fazer um traço sem precisão. Eu sei que com curva de tinta o curva de linha não tem como ficar torto ou ficar trêmulo, enfim. Então eu gosto desse acabamento. Na parte de dentro, eu usei uma espessura. Na parte de fora, que é a borda, eu usei uma espessura um pouquinho mais grossa. Não sei se dá pra vocês verem aí a diferença. Eu sei que pra mim, eu acho que faz muita diferença esse efeito. Então, as linhas de dentro do desenho eu faço mais finas e as linhas de fora eu faço um pouquinho mais grossa, porque dá um tom mais de contorno. Outra coisa que eu faço também é que as linhas né, em pés, aqui no caso, né, do Homem-Aranha, eu fiz mais grossa também do que as deitadas. Mas é porque na foto, né, de referência que eu peguei, realmente as linhas retas para cima são mais grossas do que essas ondas que completa a teia. Então, como eu tinha visto isso, eu não fiz diferente porque eu achei, né, que faria muita diferença se eu fizesse diferente. Então, como eu tinha ali uma foto de referência, eu fui seguir por essa foto de referência. Depois que eu fiz isso, eu começo com um sombreamento bem cinza, bem pesado. Não vou minimizar isso, eu vou deixar desse jeito. Depois eu pego um vermelho que é basicamente um vinho. Veja bem, porque no cartoon que eu vou fazer com cores mais vivas. Então nessa parte aqui eu peguei um vinho, mas eu não vou deixar ele só com essa cor. Então eu vou acrescentar a sombra, que é mais escuro do que esse vinho que eu tô usando, e a luz, que vai dar um ponto a mais. Isso pra mim dá um efeito mais realista. Eu não sei se dá, mas eu sei que o acabamento fica muito legal e eu realmente gosto do resultado. Depois que eu deixo o pincel grande, né, pra eu ver assim, cobrir toda a parte, eu venho com o pincel menor e faço os acabamentos. Depois que eu fiz os acabamentos, se eu estiver olhando aqui pra baixo é porque eu tô vendo eu fazendo, tá, gente? Eu venho com um tom mais escuro, igual eu falei pra vocês, e a primeira coisa que eu faço é demarcar. Até então, eu tinha muita convicção que eu não ia esfumar. Só que na parte da luz eu acabei esfumando, mas não tinha como não esfumar a parte da luz, porque como eu queria que na parte de cartoon a luz não fosse esfumada, se eu não esfumasse a parte da luz nessa parte do raio-x, ia ficar muito semelhante ao estilo do cartoon. Aí eu não queria. Eu realmente quero que a pessoa bate o olho e um seja muito diferente do outro, pra dar pra ver a diferença, sabe? E aí foi basicamente isso que fez com que eu mudasse de ideia, só pra vocês entenderem. Eu estou usando o pincel caneta de feltro macia, que é do próprio Ibis Paint, já tem liberado. Então vocês podem estar usando, inclusive eu estou usando a versão gratuita do Ibis Paint. Aqui na descrição sempre tem o link do meu curso que você aprende a usar o Ibis Paint e também vem vários bônus. Bônus de pincéis que eu criei, bônus de tutoriais de desenho, moldes que eu sempre disponibilizo lá para vocês. Então é bem completinho, eu sempre coloco coisas novas, tá bom? O link vai estar aqui na descrição do vídeo.
Depois que eu fiz todo esse acabamento que vocês estão vendo, gente, que acabamento, eu não esfumei, eu venho com um ponto de luz. O ponto de luz eu vou esfumar. Como falei pra vocês, eu não ia esfumar, mas realmente o ponto de luz que eu vou fazer no cartoon não vai ter esfumado. Então não dá pra ter 2 pontos de luz sem ser esfumado. Então alguém vai ter que ser esfumado, então eu decidi que fosse esse. E, gente, olha esse resultado depois que esfuma. Cara, é muito satisfatório. Eu não sei, eu tenho uma satisfação que eu não consigo explicar pra vocês, mas é muito satisfatório pra mim. Então, eu vou colorir toda essa parte de dentro que vocês estão vendo. Eu poderia ter usado o balde de tinta agora conversando aqui com vocês, mas eu não usei. Mas também é um trechinho tão pequenininho que não faz tanta diferença, mas eu usaria. Depois disso, eu crio uma nova camada e vinculo para fazer um leve cinza no centro, porque olha esse efeito esfumado que fica. Ai, que satisfação, gente, eu não sei, eu tenho muita satisfação de fazer esse negócio, não liga não. Depois que eu fiz isso, veio um grande finale. Depois disso, eu venho fazendo os 3 riscos que eu falei para vocês. Depois disso, eu venho com a borracha e corto os detalhes. Então, eu vou diminuir a opacidade, vou tirar o que tá pegando do lado do cartoon, que não é interessante. E também vou deixar as pontas mais quadradas, assim, mais fechadas, porque arredondada, não sei, não quis arredondada. Depois que eu fiz isso, eu venho com um pincel branco e também continua sendo caneta de feltro macia. E aí eu vou fazer toda a parte de acabamento, ou seja, tudo que tá dentro desse retângulo, digamos assim, é um retângulo, vai ficar branco. Para facilitar ainda mais a minha vida, eu decidi vincular tudo que eu vou fazer em cima desse, porque aí eu não preciso me preocupar se tá ultrapassando ou não. Então é muito mais fácil. Então eu faço esse acabamento do jeito que vocês estão vendo, faço da parte do olho e não vai ter nenhum tipo de pintura. Realmente é só para ser o fundo preto e o contorno branco, para dar o efeito de raio-x, sabe? É a mesma coisa que é o Homem-Aranha. E aí dentro dessa linha a gente consegue ver o Homem-Aranha numa versão preto e branco. Basicamente essa é a intenção. Pelo menos essa foi a linha de raciocínio que eu segui. E aí eu fui fazendo esse acabamento. Eu tento, gente, pegar as linhas na mesma grossura, mas eu acho assim, ficou muito perfeito, mas é porque eu já tenho uma certa experiência. Se você não tem uma experiência e pretende fazer isso, a dica que eu dou pra vocês é grava a grossura que vocês estão fazendo a tinta. Tipo, a linha. Nossa, gente, é de madrugada, acho que eu tô com um leve soninho, tô confundindo as coisas, mas tenta fazer as linhas da mesma grossura, porque depois dá um efeito muito realista, muito legal, assim, combina, junta, sabe, emenda o negócio. Então eu acho interessante. Depois que eu fiz isso, eu aumento a opacidade para ver o resultado e agora eu vou mostrar aí para vocês o resultado final, que foi esse aí. A gente já fez 2. Então, só falta mais 2. Esse aqui ficou muito legal. Eu achei que o ponto de luz ali fez total diferença. Comenta aqui qual que foi o seu favorito até então. Eu vou trazer aí as outras versões pra gente fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Link do curso de Bispaint aqui na descrição do vídeo. E até o próximo.